Em casa, sentimos-nos em família. Com licença. E as questões técnicas. Ok. Conseguem me ouvir? Bem, como estava a dizer, é sempre um privilégio estar com os amados irmãos e sentimos-nos sempre em família, como eu dizia, não só porque somos familiares em Cristo Jesus, mas tem sido privilégio meu ao longo dos últimos anos estar algumas vezes com cada um de vós. Amados irmãos, numa era em que as pessoas são obcecadas por informação, aliás, nós somos bombardeados com informação, possivelmente desde que acordamos até que adormecemos, informação nos livros, informação nos cursos que estamos a tirar, mas e mais popular e comumente informação nos ecrãs, não é? Informação nas TVs, informação nos computadores, nos telemóveis, até agora já temos informação nos nossos pulsos e as temáticas que geram mais engajamento, mais cliques, mais partilhas, mais reações, mais minutos a falar disso, não são habitualmente as boas temáticas, ou as boas notícias, ou os grandes feitos e conquistas, mas antes aquilo que poderíamos rotular como escândalo e loucura. Ou seja, as notícias terríveis que nos fazem pensar como é que alguém foi capaz de fazer algo assim, ou possivelmente como é que algo assim foi acontecer. E é interessante que nós pensarmos que as boas notícias, aliás, as melhores notícias que nós já pudemos receber como humanidade, elas também foram rotuladas como escândalo e loucura. E é disso que eu vos venho falar esta manhã. Vamos abrir as nossas Bíblias na primeira carta aos Coríntios, no capítulo número 1, logo no início desta carta. 1 aos Coríntios, capítulo 1, logo ali no versículo número 18. Primeiro aos Coríntios 1, do 18 até ao 31. No caso, eu vou fazer a leitura e de seguida nós iremos ao Senhor em oração. Eu farei uma leitura um pouco mais pausada porque, de facto, quereremos que seja a palavra do Senhor a falar esta manhã mais do que qualquer comentário ou explanação que eu venha a acrescentar. Mas diz assim então a palavra do Senhor: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Pois visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque bem vedes, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias.
E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir os fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos ao nosso bom Deus em oração neste momento. Pai, nós te agradecemos o privilégio de estarmos aqui a celebrar 22 anos da tua fidelidade, da tua bondade, da tua graça, não só sobre esta igreja local e sobre os irmãos que têm tido o privilégio de participar da mesma, mas também a tua graça manifesta sobre esta cidade. Sabemos que onde a tua palavra é pregada e ainda continua a ser pregada com fidelidade, isso é uma demonstração da tua misericórdia, da tua graça sobre os homens. E Senhor, eis-nos aqui, não só para te dar graças, mas para mais uma vez anunciar a Cristo e a Cristo crucificado. Senhor, que seja o teu Santo Espírito a nos conduzir esta manhã, que Ele nos ajude a manter a concentração no teu texto e que por sua vez tu possas estar a falar connosco aqui esta manhã. É o que pedimos e agradecemos, celebrando todas estas décadas de fidelidade e contando com muitas mais adiante de nós até à volta do teu Filho. No nome de Jesus oramos dizendo amém. Amém. Bem, amados irmãos, o primeiro bloco de versículos que iria destacar está no versículo 18 ao 21, que diz: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós, que somos salvos, é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Pois, visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Nós começamos por pensar em alguns aspectos iniciais referentes a este escândalo e a loucura, como mais à frente a palavra de Deus vai descrever. Por vezes a fé cristã é acusada de ser uma religião na qual as pessoas têm que abandonar o seu sentido crítico, ou a sua racionalidade, ou a desligar o cérebro e apenas crer. Algo não poderia estar mais longe da verdade se nós estamos a falar do cristianismo bíblico. Pois se estamos a falar ou seja, do cristianismo bíblico, nós não nos baseamos e cremos com base em dogmas definidos por homens, mas antes cremos naquilo que ensina a palavra de Deus. No entanto, se estamos a dizer que cremos naquilo que ensina a Bíblia, temos agora, porventura, de responder o porquê de crermos que a Bíblia é confiável e credível. Vivemos numa sociedade que está saturada com vários tipos de fé, de crenças, de filosofias, e temos à distância dos nossos dedos a possibilidade de ler os textos sagrados das várias religiões, tal como das novas ideias e filosofias que surgem todos os dias. Então, por que a Bíblia e não qualquer outra coisa? Não adianta dizer que, apesar do ataque à mesma e das tentativas de supressão ao longo da história, é o livro mais vendido a cada ano. É o mais traduzido. Várias são as pessoas que pagaram com a vida para o poder traduzir para a língua dos seus povos, e a sua posse e leitura é igualmente a mais perseguida e que habitualmente é proibida nas ditaduras ao longo da história da humanidade. No entanto, de uma forma meramente racional, nós podemos atestar que a Bíblia é confiável pelo seguinte motivo, e eu passo a citar. Nós escolhemos crer na Bíblia porque é uma coleção confiável de documentos históricos, escrita
por testemunhas oculares durante a vida de outras testemunhas oculares que reportam eventos sobrenaturais que aconteceram em cumprimento de profecias específicas e afirmam que a fonte originária dos seus escritos é divina em vez de humana. Possivelmente é melhor eu repetir. Nós escolhemos crer na Bíblia porque é uma coleção confiável de documentos históricos, escrita por testemunhas oculares, durante a vida de outras testemunhas oculares, que reportam a eventos sobrenaturais que aconteceram em cumprimento de profecias específicas e afirmam que a fonte originária dos seus escritos é divina em vez de humana. E alguém pode dizer, mas eu sou uma pessoa de ciência. Eu sou uma pessoa que crê e escolhe crer na ciência em vez da Bíblia. Porque ninguém me pode provar cientificamente que a Bíblia é verdadeira. Alguém que diga isto pode achar-se muito inteligente, mas na verdade, além de se apresentar como ignorante, está a pedir um absurdo. Porque é que eu estou a dizer que alguém pedir para provar cientificamente que a Bíblia é verdadeira é um absurdo? Porque se alguém conhece o método científico, sabe que o método científico não se aplica a eventos históricos. O método científico para ser usado, talvez aqueles que estão porventura a estudar na escola ou é a sua área de vocação, sabem que o método científico precisa que algo seja observável, mensurável e repetível em laboratório, para nós estudarmos o método científico, não é? Algo tem que ser observável, tem que ser mensurável e tem que ser repetível. Então é assim que nós provamos, por exemplo, que o paracetamol ajuda como um analgésico, porque foi uma coisa que nós pudemos observar, pudemos medir e repetir, e sempre provou-se que na maior parte das pessoas, pelo menos, e quem não é alérgico, o paracetamol funciona como um analgésico. Mas, como estava a dizer, nós não podemos usar um método científico em eventos históricos. Por exemplo, eu não posso usar um método científico para provar que Dom Afonso Henriques foi o primeiro rei de Portugal. Porque o reinado de Dom Afonso Henriques não pode ser observável, mensurável e repetível. Então não é uma coisa que eu possa agora usar o método científico para provar. Nós, em vez de usar o método científico para, por exemplo, analisar a Bíblia, temos que usar algo como nós usamos, por exemplo, nos tribunais. E, porventura, aqueles que estão mais ligados às leis ou formados em direito, percebem que quando nós estamos a tratar de questões legais, por exemplo, num tribunal, para chegar a apurar um facto, nós temos que usar exatamente o quê? Não o método científico, mas evidências. Precisamos de evidências. Por exemplo, uma das evidências principais que é utilizada em tribunal são as testemunhas oculares. E nós, por exemplo, já dissemos que temos testemunhas oculares. Não é? Temos pessoas que estiveram lá quando aquilo aconteceu? Sim. Temos pessoas que afirmam ter estado lá quando tudo aquilo aconteceu. E a história das pessoas é a mesma? Temos várias testemunhas a dizer exatamente a mesma coisa? Sim. Várias são as pessoas que dizem exatamente a mesma coisa. Morto na sexta-feira, ressuscitado no domingo. São várias as pessoas que afirmam ter visto e ter vivido isto. Então nós, na verdade, não temos, na realidade, nenhuma prova externa que contraria que a Bíblia é a palavra de Deus. Logo, a coisa racional que nós podemos fazer é crer no que ela diz. Por exemplo, pensando nos próprios apóstolos. Os próprios apóstolos, a própria Bíblia nos descreve que quando Jesus foi crucificado, o que é que eles, na sua maioria, fizeram? Fugiram e esconderam-se. Porque tinham o quê? Medo. Eles estavam cheios de medo. Mas qual foi o evento que fez com que aquela, permitam-me esta expressão, cambada de cobardes, passado uns dias, estivesse a pregar
publicamente, a ser inclusive preso, a ser ameaçado de morte e vindo a pagar a maior parte deles com a própria vida pela sua fé, em pessoas corajosas e que não arredaram pé. Qual foi o evento que foi o divisor de águas? A ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Eles viram-no ressuscitado. E eles não podiam negar aquilo que eles próprios tinham visto. E, amados irmãos, possivelmente podiam dizer, não, isso eles estavam a inventar, foi tudo um complô, que eles todos, entre eles, combinaram que iam dizer, não, Jesus ressuscitou, por isso é que o túmulo está vazio, nós vimos, acreditem em nós. Amados irmãos, alguém pode mentir e pode mentir ao longo de muitos anos. Mas alguém, à partida, não vai deixar ser morto, não vai querer pagar com a vida por causa de algo que ele sabe que é mentira. Alguém pode até morrer por algo que ele acredita ser verdade e é mentira. Sabemos, por exemplo, de pessoas que creem em falsas religiões que se matam e matam outros e vão até à morte porque eles creem naquela mentira. Não alguém que sabe que aquilo que ele afirma é mentira, não é? Um apóstolo não ia estar a ser crucificado de cabeça para baixo e deixar-se morrer assim dessa forma, se ele sabia que Cristo na verdade não tinha ressuscitado e que aquilo era uma história que ele estava a inventar. Então, ao longo das eras, os cristãos têm muitos pago com a própria vida, tanto os que estiveram lá e viram, como nós que agora não vimos, mas cremos piamente pela fé que o Santo Espírito nos deu. Então, amados irmãos, nós temos esta realidade de que aquilo que nós temos diante de nós como a palavra de Deus é confiável e a mensagem que traz, mesmo sendo muitas vezes recebida como escândalo e loucura, é confiável e é verdade, mas sabemos, como afirmávamos há pouco, que precisa de ser o Espírito Santo de Deus a fazer a obra. Se não for o Espírito Santo de Deus a operar no coração de alguém, independentemente do que nós façamos, essa pessoa não crerá nem acreditará. Não é uma mera questão de evidências. Os fariseus viram os milagres de Jesus e não foi por causa disso que eles passaram a crer, porque o seu coração estava plenamente endurecido. Eles foram ao ponto de ver Jesus não expulsar demónios e dizer, não, ele expulsa os demónios pela autoridade do príncipe dos demónios. Ele próprio tem um demónio nele. Querendo negar a realidade do que viam. Então não se trata de uma questão de evidências, mas uma questão de crer na realidade como ela é e de ser assim capacitado pelo Santo Espírito de Deus, como em 1 Coríntios 2:14 diz, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Mas continuando esta passagem, no versículo do segundo bloco, do 22 ao 25, nos diz assim a palavra do Senhor. Porque os judeus pedem sinal ou milagre e os gregos ou gentios buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Amados, o foco, o ápice, o clímax da nossa fé está ancorada no evento mais agridoce da história da humanidade, o qual é descrito como sendo escândalo e loucura, que é Cristo crucificado. Cristo crucificado é o momento mais agridoce da história da humanidade, no qual o único homem justo que já caminhou sobre esta terra, o único sem pecado, o único que realmente nada do que se lhe estava a ser feito merecia estar a passar, ele foi entregue. Mas não só ele foi entregue, como ele próprio disse que ele se entregou. Ele, como afirma, ele tinha poder para convocar uma legião de anjos para o protegerem.
mas ele não o fez, porque ele, como afirmou, ele derramava a sua vida de livre vontade. Mas ele derramou a sua vida de livre vontade não por um acaso, não por uma, digamos assim, por uma obrigação, mas pela sua vontade, por amor a nós que aqui estamos no dia de hoje. Ele nos amou ao ponto de se entregar para morrer no nosso lugar, para pagar a nossa dívida. Os judeus aguardavam o seu Messias, o qual liam e ouviam que seria um poderoso libertador e conquistador, o qual iria libertar o povo da sua opressão. Mas eis que o libertador e conquistador que verdadeiramente veio não era como eles imaginavam, da forma que imaginavam, e não agia como eles achavam que ele devia agir. E como se não bastasse, ele foi crucificado. E amados, a crucificação era a condenação, como creio que os irmãos sabem, ou uma condenação à pena de morte, que naquele contexto estava reservada para os piores dos criminosos. Por exemplo, alguém que fosse um cidadão romano não podia ser condenado à morte por crucificação. Podia ser condenado por outro meio, mas não por crucificação. Porque, por exemplo, como disse, o método por crucificação era uma morte que envolvia tortura em todo o seu processo. Não só envolvia tortura em todo o seu processo, mas todo aquele envergonhar que a pessoa era exposta também, a roupa lhe era arrancada, ficava ali como que seminu, naquele contexto era considerado que a pessoa estava nua à frente das outras pessoas, enquanto ela passava por flagelos, chicotadas, e carregava o seu próprio instrumento de morte e, enfim, era cravado numa cruz para ficar ali a pender até que asfixiava e morria. Não sei se os irmãos sabem, lamentavelmente, havia crucificações que duravam dias, inclusive, até que as pessoas acabassem por morrer, mas vemos ali que tal era o peso do nosso pecado que estava sobre Jesus, que apenas em poucas horas ele a expirou. E nem sequer foi necessário acelerar o processo da crucificação como fizeram com os outros dois ladrões. Mas, amados, como dizíamos, era algo que estava escrito, por sua vez, que os judeus sabiam, como em Deuteronômio 21:23 afirma, que era maldito aquele que fosse morto sobre um madeiro. Então era amaldiçoado aquele que fosse morto pendurado no madeiro. Então, para eles, crer que o seu Messias foi que foi como que amaldiçoado, como cravado no madeiro, isso era um escândalo. Um escândalo. Como assim? Algo assim não poderia acontecer. Então era um escândalo aceitar que o seu Messias era alguém que tinha sido condenado à morte pelo próprio povo e colocado no madeiro. Por sua vez, para os gregos, ou seja, para os gentios, aqueles que não eram judeus, eles tinham na sua mitologia, na sua crença, deuses. Muitos deuses. Deuses que inclusive às vezes poderiam se disfarçar de seres humanos, mas nunca um Deus se tornaria um ser humano. Porque mesmo no entendimento daquela cultura, no entendimento daquela mitologia, nós aqui estávamos de passagem, e tudo aquilo que fazíamos, pouco ou nada importava, o que importava era o espiritual. E importava era o que seria viver depois no reino espiritual. O que era material era mau, e o que é espiritual é que é bom. Então nunca um Deus que é espírito se iria tornar agora, aprisionar como um mero ser humano. E muito menos um ser humano que se deixaria morrer cravado novamente numa cruz. Então, tanto para os judeus isso era escândalo, como para os gregos isso era loucura. Isso é um absurdo. E, amados irmãos, ainda nos dias que passam, as pessoas olham para a mensagem do Evangelho como escândalo e como loucura. Como é que um homem cravado numa cruz, morrendo no lugar de outros,
sofrendo ali por umas horas, como é que a sua morte é possível de salvar uma multidão incontável de pessoas, como há bocado ainda líamos, milhões de milhões e milhares de pessoas que estarão ali diante do trono de Deus naquele dia, vindo de todos os povos, línguas, tribos e nações. Como é que é possível que algo assim possa ser? Como é que é possível que todas as outras religiões são à volta do que nós fazemos para merecer, o que nós fazemos para que Deus nos tenha que dar o céu, o que nós fazemos para alcançar o céu, o que nós fazemos para como colocar a divindade em dívida para conosco. Mas o cristianismo bíblico e a mensagem do Evangelho vira a coisa de cabeças para o ar. Porque nós somos salvos de Deus, por Deus, para Deus. Nós somos salvos de Deus porque Ele é que é o justo juiz e que é quem irá executar o juízo no último dia. Não é Satanás que vai executar o juízo no último dia. É Deus que é o justo juiz que vai executar o juízo no último dia. Nós somos salvos, então, de Deus nesse sentido. Depois nós somos salvos por Deus porque a dívida que nós tínhamos, a dívida impagável pelo nosso pecado contra um Deus eterno e infinito, veio a ser paga pelo próprio Deus. Deus, na pessoa de Deus o Filho, veio se tornar também um ser humano e Ele, que ao mesmo tempo era um verdadeiro ser humano, mas sendo Deus era de valor igualmente infinito e eterno, só Ele poderia pagar a nossa culpa infinita e eterna diante de Deus. Então Ele vem, nós que somos devedores, Ele vem pagar a dívida que nós temos contra quem? Contra Ele mesmo. Nós tínhamos a dívida contra Deus, mas é o próprio Deus que vem e paga a dívida que nós tínhamos contra Ele. É como se nós fôssemos pedir um empréstimo ao banco de valor impagável, gastássemos tudo e quando chegasse à altura da primeira prestação nós fôssemos chamados para uma reunião no banco e nos dissesse: olha, nós estivemos aqui a analisar e com base aqui na sua taxa de esforço e nos seus rendimentos, você não tem como pagar esta dívida. Então fique descansado, nós pagamos a dívida que você tem, pode ir em paz, está tudo quitado. Isto é um escândalo, é uma loucura, não faz sentido, mas é algo que se assemelha àquilo que acontece na mensagem do Evangelho. Por último, nós somos salvos para Deus, no sentido em que nós meramente não somos servos de Deus, mas nós somos feitos filhos de Deus. Nós somos tornados filhos de Deus. Na mesma passagem que foi lida hoje, em que João Batista narra e descreve Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, nos diz uns versículos antes que Ele veio para os que eram seus, ou seja, no contexto do povo judeu, mas os seus não o receberam, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, a autoridade, a prerrogativa, o direito de serem feitos filhos de Deus. Na cultura é popular a gente dizer, não é? É popular dizer-se ou ouvir-se, todos somos filhos de Deus, mas não é isso que a Bíblia nos descreve. A Bíblia descreve que é filho de Deus aquele que crê no seu nome, aquele que crê em Jesus Cristo. Então, amados, nós temos esta realidade sobre o facto deste evento que dividiu a história da humanidade e por algum motivo é que nós contamos 2026 anos da altura mais ou menos em que se estima que Cristo veio, porque é verdadeiramente o evento que dividiu a história da humanidade. Isso leva-nos aos últimos versículos 26 ao 31, que diz: porque bem vedes, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes,
Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual para nós, foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Amados, este mundo busca e quer que nós também busquemos ficar obcecados pelas coisas passageiras do aqui e do agora. Obcecados por fama, prazer, dinheiro e poder. Mas Deus nos chama à humildade, a perceber que sem Ele nós não somos nada. E a saber que a salvação não é encontrada no mérito próprio. Antes, nem naquilo que nós fazemos ou merecemos, mas antes naquilo que Jesus já fez e nos chama a crer. E por isso a viver e, se necessário, até morrer. O nosso motivo de glória, o nosso motivo de satisfação, o nosso sentido de vida não é o saldo, não pode ser o saldo da conta bancária, não pode ser o diploma que temos lá pendurado no escritório, não pode ser o reconhecimento que os outros à nossa volta nos dão. Não é o quanto nós somos ou não reconhecidos pelo mundo, o quanto a nossa carreira é brilhante, ou o império que nós deixamos para os nossos filhos, mas antes é o próprio Deus. O nosso motivo, o sentido de vida tem que ser o próprio Deus. Ser dele e ele ser nosso. Ter esta graciosa e gratuita salvação em Cristo, o qual ainda hoje está de braços abertos a convidar: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. A mensagem do Evangelho expõe que todos e cada um de nós é pecador diante de Deus. Todos e cada um de nós, nos seus próprios méritos, não tem como se salvar. Todos e cada um de nós precisa que outro, que, como falávamos há pouco, de valor infinito e eterno, venha pagar a dívida que nós temos diante de Deus. Mas que pela fé, ao crermos que essa obra que Jesus fez, que Jesus completou, é plenamente suficiente para a nossa salvação, aí encontramos e encontraremos de uma vez por todas salvação para as nossas almas. E não precisamos mais de temer a morte. Não precisamos mais de temer o juízo, pois podemos descansar na obra completa de Cristo no nosso lugar. O convite para aquele que ainda não crê e não confia em Jesus e em Jesus somente para a sua salvação é: arrepende-te dos teus pecados e confia plena, completa e exclusivamente em Jesus, no que Ele disse, no que Ele fez na cruz, na sua ressurreição e ascensão aos céus e na sua volta futura, onde virá para julgar todos os que não são dele e, por sua vez, para buscar aqueles que a ele pertencem. Hoje ainda é dia de salvação. Como diz o povo, enquanto há vida, há esperança. Não deixes para estar eventualmente numa cama do hospital, às portas da morte, para pensar em te acertares com o Salvador da humanidade. Pois nós não sabemos o dia de amanhã. Como o povo corretamente diz, o futuro a Deus pertence. Nós não sabemos sequer se vamos passar por uma experiência em que vamos saber que a morte está a aproximar.
Não sabemos com que idade iremos partir. Não sabemos em que contextos iremos partir. Mas sabemos que, e precisamos de ter noção, que enfrentaremos a face de Deus quando fecharmos os olhos desta vida. Ou para ser recebidos como um pai amoroso que diz: bem está, servo justo e fiel, foste fiel no pouco, e eu agora vou-te colocar sobre o muito. Vem e entra no gozo do teu Senhor. Ou para ouvir: apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade, eu não vos conheço. Amados, não rejeitemos o convite do Salvador, mas lhe sejamos gratos a cada dia pela salvação que temos e que podemos conduzir outros até que o Senhor venha. Que o Senhor continue a abençoar esta igreja e as suas respectivas missões, e que muitos anos permita que continuemos como cristãos a espalhar a mensagem da salvação por onde quer que o Senhor nos conduza e mantenha. Deus abençoe.